Alguém aí acompanhou Porto e Palmeiras no Mundial de Clubes? Vocês entenderam o porquê eu sou um grande crítico de trazer jogadores do futebol português? Na média, tipo, eu tô na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu vou trazer um destaque ali do Famalicão. Eu vou trazer o destaque do Rio Ave. Eu vou trazer o destaque, sei lá, do Moreirense. Gente, tu pega uma bolinha de papel e joga no lixo. O nível do campeonato português é ridículo, como a gente cansa e cansa de falar aqui pra vocês. O Palmeiras, no último domingo no Mundial de Clubes, merecia meter uns 3 no Porto. Heitor, calma aí, é um dos piores Portos da história. E pra mim é o pior do que eu já vi, tá? Eu acompanho minimamente o Porto quando tá jogando uma Champions League, quando tá jogando uma UEFA Europa League, quando tá jogando ali os principais campeonatos, eu tenho noção do grupo de jogadores do Porto. Lógico que eu não acompanho profundamente, mas eu tenho ideia. E eu fiquei assustado como o time é ruim e que o Palmeiras amassou o Porto na reta final do segundo tempo e merecia vencer o jogo. Lógico, tem um bom goleiro, tem um bom ponta esquerdo, o Rodrigo Mora, que tem muito potencial, tem um Samu ali, um centroavante pra mim, bom jogador, parece ser um bom jogador. Enfim, tem 3, 4, 5 boas peças ali de modo geral, mas quando a gente vai se apegar à média, é muito fraca. E por que eu tô falando isso? Esse Porto, que muitos consideram um dos piores Portos, ou o pior da história do Porto, ou um dos piores nos últimos 10, 15 anos, fez 71 pontos no Campeonato Português. Para vocês verem o quão ridículo é o Campeonato Português. O Benfica ontem empatou contra o Boca na reta final do segundo tempo, 2-2. Detalhe, o Boca em crise, apanhando de todo mundo. E o Benfica foi lá e nem conseguiu vencer. Benfica, vice-líder do Campeonato Português, com 80 pontos, a 2 pontos do Sporting. Gente, o nível é ridículo. Então o Bahia contra o Porto faria o quê? O Bahia ganharia do Porto na Fonte Nova. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar isso. Então por que você está citando o Bahia como exemplo? Porque tem o melhor time, porque tem o melhor desempenho e tem o melhor treinador pelo contexto da temporada. Se fosse o Fortaleza do ano passado ou do ano retrasado, a gente ia comparar ali o Fortaleza, ia colocar o Fortaleza no balaio. Mas não, é o Bahia. E vou além. O Sport de Anderson Moreira, de 2023, quando estava voando, com Jorginho, Love, Juba, Cariús, na Ilha do Retiro, 4 da tarde, daria muito trabalho para esse Porto. E eu não duvido nada que o Sport venceria esse jogo. O Vitória com Barradão lotado daria dificuldade, daria trabalho para o Porto. Não sei se venceria obrigatoriamente, mas daria trabalho para esse Porto aí. O Ceará, com Saulo Mineiro, com Eric Puga do ano passado, com Ailo, com Mugni, com Fernando Sobral, com, sei lá, Lourenço, daria trabalho pro Porto também. E eu não tenho a menor dúvida em afirmar isso. Lógico que o momento agora os caras estão um pouco mais desgastados pela temporada, lógico. Mas o ponto aqui não é para exatamente fazer aqui um mano a mano de Sport de 2023 com Porto de 2025. O ponto não é esse. O ponto é que a gente às vezes baba muito o ovo dos gringos. Tem gente que acha que o lanterna da Premier League seria campeão brasileiro. Tu é maluco, porra. Pelo amor de Deus, não faz o menor sentido isso. É uma pagação de pau pros gringos absurda. Então calma aí, pô. O Campeonato Brasileiro tem o seu nível decente. Óbvio que a Premier League tá no nível muito acima. Mas o Campeonato Português é muito ruim. E mais uma vez, por que eu tô trazendo todo esse panorama geral aqui do Campeonato Português? Porque eu queria desabafar com vocês. E segundo, porque contratar jogador do futebol português não é parâmetro pra nada. O cara teve destaque, dane-se. Se foi um destaque no Porto, o cara, pô, reserva lá, beleza. Foi um destaque no Benfica, beleza. Sporting, eu respeito, e Braga. Os 4 primeiros colocados do G4 nunca muda. Se você pegar os últimos 10 anos é a mesma coisa, a tabela é a mesma dos 4 primeiros colocados. A diferença é só no posicionamento, né? Um é primeiro, segundo, terceiro, quarto, isso varia. Mas na média é isso aí nos últimos 10 anos, praticamente não tem variação. Por isso, meus amigos, quem está acompanhando o Mundial de Clubes dá para ter uma noção melhor dos campeonatos português, sei lá, italiano, só para ter uma noção do que é que o brasileiro poderia aprontar. E por que eu tô falando tudo isso? Isso aqui é uma parte mais geral do vídeo, tá? Muitos falam, pô, Heitor, e aí? Ian, até perguntaram aqui em live algumas vezes. E aí, Heitor, Ian, do Yokohama Marinos no futebol japonês. Gente, o campeonato japonês é ridículo. Se o português é ridículo, imagina o japonês. Eu já acompanhei o Raw Red e vocês podem acompanhar nesse Mundial. Acho que joga hoje, inclusive. O time é ridículo, tá, gente? Quando eu falo ridículo, é com R maiúsculo. É muito ruim, porra. Os caras só correm. E é isso. Porque tecnicamente tal, são muito limitados. O time é ruim mesmo, cara. Você vê a limitação do grupo de jogadores é algo assustador.
É esse nível do futebol japonês. Por isso que eu também não me iludo muito com um jogador que fez uma boa temporada no futebol japonês. Se o cara fez uma boa temporada, ok, menos mal. Se ele fez a temporada mediano pra baixo, descarta, que não presta. Então, assim, só pra pegar o panorama geral. Acho que o Mundial de Clubes ele traz várias reflexões aí sobre vários outros campeonatos e até que ponto a gente consegue competir com eles. A média do futebol europeu é semelhante ao G8 da Série A. Tipo, um clube médio na Europa, sei lá, o Porto, não tô falando da história, mas um momento de médio pra baixo, o Porto na Série A seria 10º colocado com otimismo, tá? Se é que não ficaria mais abaixo na tabela. O Bahia ficaria na frente do Porto na Série A. Não tenho a menor dúvida de afirmar isso. Não tenho a menor dúvida de afirmar isso. Mas enfim, podem me chamar de maluco e de doido aqui, que eu respeito o comentário de vocês. Agora, coloquem contrapontos. Contra-argumentem aqui nos comentários. Bom, o Sport no Campeonato Português. O Sport cairia, mas nem a pau. Eu aposto com qualquer um que o Sport não cairia nem a pau no Campeonato Português. Ou tu acha que o Sport teria menos pontos do que o Boa Vista? Duvido. O Boa Vista fez 24 pontos em 34 partidas. Mas eu duvido e muito. Tá? Estrela Amadora, Nacional, Gil Vicente e Arouca, pelo amor de Deus, gente. Isso nem time é. Com todo respeito, tá? Agora já tô exagerando aqui um pouquinho. Bom, régua passada nesse meu desabafo. Vamos agora passar para as informações do Sport no mercado da bola, tá? E o calendário foi definido das próximas partidas da Série A. Antes disso, a Montenegro Cargas de treinação aqui a todo vapor. Simbora. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Olha aí quanto o senhor Risadinha vai receber, Antônio Oliveira. O salário de Antônio Oliveira custava R$ 460 mil ao mês, valor sem a moradia, que não entra no cálculo do distrato. E ganhará o proporcional aos próximos 7 meses de trabalho, R$ 3,22 milhões. Esse é o valor que Antônio Oliveira vai receber do Sport tranquilamente, tá? Agora tem um detalhe sobre isso. Vai ser diluído em 10 parcelas. Antônio Oliveira queria que fosse de imediato, né, pagando parcela única, 3,22 milhões de reais. Só que aí o Sport conseguiu negociar para não prejudicar o fluxo de caixa e tal do time, do Sport, no caso da instituição. E aí vai ser dividido em 10 parcelas de 322 mil reais. Eita, trabalho bom, hein? Trabalhou muito mal, mas muito mal mesmo, 20 dias. Aquele funcionário que só fez besteira, que afundou a empresa. Foi isso que Antônio Oliveira fez. Ele afundou a empresa, trabalhou por 20 dias e vai receber 3,22 milhões de reais. Um espetáculo, um show à parte, cara. Um show à parte, sensacional, extraordinário. Pra ele é evidente, né? E continua a queima de dinheiro na Ilha do Retiro, infelizmente. Bom, mas aí, mais uma vez, o Antônio Oliveira não tem culpa nenhuma disso. Quem tem culpa é quem contratou. Quem tem culpa é que colocou o salário dele por 460 mil reais por mês. Cara, eu vou virar treinador de futebol. Vou fazer trabalhos ridículos. Se eu tiver um bom empresário, eu vou para um clube grande de massa. Eu vou fazer um trabalho ridículo em 20 dias. Vou ser demitido e sou milionário. 3,22 milhões de reais no meu bolso. Pum, acabou. É isso aí, gente. Esse é o mercado do futebol brasileiro, tá? Infelizmente, essa é a realidade. Bom, Matheus Alexandre. A informação publicada pelo GE, o próprio Edinho repostou lá no Twitter, é que após mais de um mês afastado dos gramados, do Sport no caso, Matheus Alexandre volta a treinar normalmente com o restante do elenco, segundo a diretoria do Sport. Foi por opção do técnico Daniel Paulista, exatamente. E ele deu essa declaração na coletiva de apresentação. Eu até pensei, cara, não é possível não, velho. Isso é só um discurso externo. Mas depois ele vai ser mandado embora de todo jeito, porque a direção não quer a permanência de Matheus Alexandre. Mas Daniel Paulista falou que é carta branca para todo mundo, que é tudo zerado, tá todo mundo no mesmo patamar, ele tá conhecendo o grupo de jogadores agora e que vai colocar os caras para jogar. E aí, com o tempo, ele pode ser que avalie Matheus Alexandre e, ó, não dá mais. Matheus Alexandre, vou até confirmar aqui com vocês, se eu não me engano, ele tem 4 jogos na Série A. Vou até confirmar aqui. E aí ele precisaria fazer 7, né? Fazer 7 pra ficar inviável para ser contratado por outro clube da Série A. Vou até confirmar aqui com vocês. Ó, Matheus Alexandre jogou exatamente
4 jogos, foi isso mesmo. Então ele tem mais margem para 2 jogos ali, tem margem para mais 2 jogos na Série A. E aí, se ele fizer o 7º jogo, ele não pode ser contratado por nenhum outro clube de Série A. Ah, então qual é o time que vai querer Matheus Alexandre? Eu também fico me perguntando isso. Qual é o time que vai querer Matheus Alexandre? Essa é uma boa pergunta. Não faço a menor ideia. Mas, segundo ele, o empresário dele, um mês atrás, por volta disso, queria sair para time de Série A. Não queria sair para time de Série B, não, viu? Enfim, vamos aguardar como é que vai ser aí o futuro de Matheus Alexandre. Primeiro no Sport, vamos ver como é que ele vai se sair com o Daniel Paulista. Se ele vai atuar em outra posição do campo, porque ele já atuou de volante, mas é horroroso, né? De lateral. Ou se ele vai continuar na lateral e continuar a prejudicar o Sport nas partidas. Aí é aguardar. Seguinte, rapaziada, a CBF divulgou o calendário do Sport, tem até a publicação aqui feita da 13ª à 18ª rodada. A CBF já detalhou aí os confrontos. O Sport enfrenta o Juventude no dia 14 de julho. Ou seja, numa segunda-feira às 8 horas da noite. É, meu amigo, é isso mesmo. A gente já começa tomando mangalho. Mas, menos mal que tem um espaço maior para descansar os jogadores, para trabalhar a recuperação física dos atletas e para treinar um pouco mais. Porque não vai ser no domingo. O Sport joga quarta contra o Ceará e segunda só contra o Juventude. Então tem um tempo um pouco maior. Um tempo ali de 6 dias, basicamente. 5, 6 dias, né? Vai, 5 dias para ser mais correto. Poderia ser 3 só, tá? Poderia ser 3 só se fosse no sábado ou no domingo. Que não seria nenhuma coisa de outro mundo se isso acontecesse. O ruim é porque na segunda, 8 horas da noite, né? Não é um bom dia não, mas pelo menos é lá no sul. Não vai ser aqui na Ilha do Retiro. Só que é frio, né? Muito frio lá. Esse aqui é o típico jogo que dava pra você colocar de meio-dia. Igual foi contra o Mirassol. É um dia sem nuvens. Meio-dia, beleza, 11 horas da manhã. É um calor com frio. É um sol com frio, basicamente. Isso é um frio com sol, tá ligado? Acho que é o cenário ideal pra jogar no sul. Lá em Caxias, mas vai ser às 8 horas da noite. Depois contra o Atlético Mineiro. Ainda tá aqui a definir exatamente o dia e o horário. Teoricamente deveria ser no dia 17, aí cairia numa quinta-feira contra o Atlético Mineiro. Porque no domingo o Sport já joga contra o Botafogo na Ilha. Dia 23 contra o Vitória na Ilha, 5h30 da tarde, tá? No domingo. E no dia 23 de julho contra o Vitória no Barradão, 9h30 da noite. Vou até confirmar aqui com vocês, 23 de julho... Só pra ver quando é que dá 23 de julho. Cai numa quarta-feira, às 9h30 da noite. É isso aí, meus amigos. Depois, contra o Santos, Ilha do Retiro, 6h30 da noite no dia 26. Aí dá 23 do 4, 25, 26. Cai no sábado, né? E contra o Bahia foi detalhado também às 4 horas da tarde no dia 2 de agosto. Tá aí, viu, meus amigos? Tá aí. Tudo confirmado pra vocês. A tabela detalhada da CBF dos próximos jogos do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, tamo junto. Abraço para todos vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativem o sininho de notificações também. Agora é jogo quarta, domingo, quinta, segunda, quarta, domingo, quarta, sábado, terça, sábado. É isso aí, mano. Agora o ritmo vai ser frenético. E aí depois vai ser estabelecida a data das semifinais da Copa do Nordeste, porque o Sport vai passar do Ceará, tá? Valeu, gente. Tamo junto. A data das semifinais não foram divulgadas ainda, mas acredito que pode ser marcada ali pro mês de agosto, tá? Muito provavelmente tem um espaço ali de 2, 3 semanas, um espaço ali no meio de semana para encaixar esse jogo das quartas de final, da semifinal da Copa do Nordeste. Valeu, gente, tamo junto. Abraço, like, inscrição, todos e todos. Estamos de volta mais tarde em vídeo ou em live. Valeu, gente.